A nossa mensagem de hoje é profundamente inspiradora e cheia de significados. Muitas vezes, em nossa jornada cristã, em nossa caminhada, podemos sentir que já fizemos tudo, absolutamente tudo o que foi suficiente e que as nossas forças já se esgotaram e que não dá mais para prosseguir. No entanto, Deus nos lembra, como fez com Timóteo por meio de Paulo, que há um dom depositado em mim, há um dom depositado em você, que nós não podemos negligenciá-lo. Então, Deus está me chamando e chamando a você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesses primeiros dias de 2025, a acender o fogo do altar que há em nossas vidas. A epístola pastoral de 2 Timóteo talvez seja uma das epístolas mais importantes da Bíblia, pois relatam as últimas palavras de um grande homem de Deus, de um grande missionário, autor de 1/3 do Novo Testamento, um homem que foi um plantador de igrejas no campo missionário. E esta carta é uma carta endereçada a Timóteo. Então, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6, Paulo fala a Timóteo. Paulo transmite uma ordem. Paulo está dizendo: Timóteo, aviva o dom que há em ti. Ou seja, acenda essa chama que há em você. Olha que o apóstolo Paulo estava no corredor da morte. Ele estava sendo sentenciado por Nero e culpabilizado do incêndio em Roma, que durou aproximadamente 7 noites e 6 dias. E o apóstolo Paulo já estava saindo de cena. Ele disse: a minha alma já está sendo entregue por libação, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus está nos orientando a reavivarmos o dom que há em nós. É uma ordem que transcende as limitações do tempo e todas as circunstâncias pelas quais nós estamos vivenciando. Assim como o altar do Antigo Testamento precisava de lenha para manter o fogo aceso, a nossa vida espiritual exige uma dedicação, esforço constante para não deixar esse fervor se apagar. É interessante que na lei do holocausto, lá em Levítico, capítulo de número 6, o sacerdote era o responsável por trazer a lenha. Isso mesmo, Deus fez o fogo acender, mas a lenha era o sacerdote quem iria diariamente trazer aquela lenha para que o fogo jamais se apagasse. O fogo do altar não poderia se apagar. Então o sacerdote vinha, retirava as cinzas que ali estavam e colocava lenha no altar. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada evangelismo que você já fez, cada viagem missionária que você já fez, cada trabalho que você já fez para a obra do Senhor, agora é só lembranças, virou cinzas e você pensa em parar. E Deus está lhe mandando um recado através dessa mensagem que não é o momento de parar. É momento de regressar e pôr lenha no altar.
Se você sente que está cansado ou pensando em desistir, lembre-se que Deus ainda tem um propósito com a sua vida. Enquanto houver fogo no altar, haverá esperança, haverá renovação e o poder para cumprir o chamado que Ele mesmo lhe confiou. Então a ordem é: meu querido irmão, minha querida irmã, traga a lenha para o altar. Traga a lenha, reaviva o dom que há em ti. Traga a lenha, que é a oração. Traga a lenha, que é a palavra. Traga a lenha, que é o jejum. Traga a lenha, que é a comunhão dos santos. Traga a lenha, que é a comunhão com o Espírito Santo. E veja o fogo de Deus reacender em sua vida. George Miller, conhecido como o pai dos órfãos, dedicou anos a fio de sua vida a cuidar de crianças. Mais de 10.000 crianças foram cuidadas por George Miller, desde a infância até a juventude. No orfanato que George Miller fundou, as crianças recebiam boa educação, boa comida, boas roupas e Bíblias. E aos 70 anos, este homem, com certeza, cansado de carregar lenha por lenha no altar, decidiu parar. Achou que era o tempo de se aposentar, de refletir, de passar o resto de sua vida em uma cidade do interior, pacata, e passar o resto de seus dias orando ao lado de sua esposa até que Deus o recolhesse. Mas ele recebeu a visita de um amigo em sua casa e ambos passaram a falar sobre o assunto, que era momento de descansar, que era momento de parar de colocar a lenha no altar. E esse amigo disse a George Miller: George Miller, eu estava orando por você essa noite e Deus me deu uma visão e eu lhe via ainda viajando muitas nações, cidades e lugares, de barco, de navio, a cavalo, a pé, em viagens missionárias. Na verdade, George Miller tinha um grande sonho de ser um missionário que até os 70 anos não tinha se concretizado. Certamente esse homem já estava sentindo em sua carne as limitações que o tempo nos traz. A dor, o cansaço do corpo, o cansaço muscular, a falta, quem sabe, de vigor, mas ele considerou ali tudo aquilo que o seu amigo disse. E ele relembrou que do sonho, daquilo que Deus havia plantado no seu coração, como ele tinha sido considerado inapto pela junta de missões, mas não descartado por Deus. Então, aos 70 anos, ele ouviu a voz de Deus através do seu amigo. E, impulsionado pelo Espírito Santo, George Miller disse: a minha vontade de fato é me aposentar. Mas se Deus está me chamando para colocar lenha no altar, e se esse sonho que Ele lhe deu for uma realidade, deixa o Espírito Santo trabalhar e fazer aquilo que Ele quer fazer. Então, George Miller, influenciado pelo Espírito Santo e uma fé viva, uma intimidade poderosa que ele tinha com Deus, fruto de ler a Bíblia mais de 200 vezes e 100 delas de joelho, George Miller ouviu aquela voz e começou a colocar lenha no altar novamente. Veja, no Antigo Testamento, essa era a função do sacerdote. No Novo Testamento, Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. Então,
a minha função é colocar lenha no altar e avivar o dom que há em mim. E Deus está lhe chamando, meu querido irmão, minha querida irmã, dizendo: não é hora de parar, não é hora de se aposentar, é hora de avivar o dom que há em você. Sabe o que aconteceu com George Miller? De fato, ele aos 70 anos partiu para o campo missionário e ainda ficou no campo por 17 anos. Foram 87 viagens missionárias para 42 nações diferentes, mais de 3 milhões de pessoas evangelizadas, outras centenas separadas para o ministério e outras milhares mobilizadas para missões. George Miller fundou 117 escolas primárias, distribuiu mais de 275 mil Bíblias em seu ministério, sustentou por 2 anos o ministério missionário de Hudson Taylor, um pioneiro no ministério para as missões do interior da China, e mais de 30 missionários associados a ele, George Miller sustentou. George Miller enviou e sustentou 189 missionários fora da Inglaterra. E isso é incrível, porque um dia George Miller ouviu que ele precisava reavivar o dom que há nele e deveria colocar mais lenha no altar e retirar as cinzas. As cinzas eram todos aqueles anos que ele havia cuidado diligentemente de todas aquelas 10 mil crianças. Meu querido irmão, minha querida irmã, estima-se que George Miller recebeu mais de 7 milhões e meio de dólares. Isso é extraordinário. Era com este dinheiro que ele sustentava todos os missionários. E, quando perguntaram a ele qual era o segredo daquele ministério, George Miller disse: abaixo-me cada vez mais até tocar o chão. O segredo é que eu morri totalmente para as minhas opiniões, para as minhas preferências, para os meus gostos e vontade, morri para o mundo, para a censura ou a aprovação de qualquer pessoa que seja, para que Deus viva em mim e eu vá muito mais além. O meu segredo é que dia após dia eu procuro uma intimidade muito maior com Ele e que eu decidi regressar e colocar lenha no altar. Eu creio que você está entendendo esse recado da parte de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, avive o dom que há em ti. Então, George Miller, depois de 17 anos no campo, completou 87, depois voltou para a Inglaterra e ainda viveu por mais 6 anos. Então, George Miller, no dia 10 de março de 1898, aos 93 anos de idade, voltou para os braços do Pai, para a sua casa. Meu querido irmão, minha querida irmã, é tempo, é hora de colocar lenha no altar. Gostou dessa mensagem? Ela falou profundamente ao seu coração? Compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Não deixe de se inscrever no nosso canal,
dê o seu like de confiança. E em nosso canal nós temos o botão Seja Membro, onde você pode estar aí se associando e por R$ 7,99 por mês você estará abençoando todos os nossos trabalhos missionários, nos asilos, nas ruas, nossas viagens missionárias. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, seja um patrocinador de missões e nos ajude segurando as cordas. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.